Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os símbolos nacionais e as formas de utilização e como que o brasileiro se relaciona com o civismo. Bom, nosso entrevistado é o juiz Marcos Henrique Caldeira Brant, da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. Ele é um estudioso dos símbolos nacionais e prepara livros sobre o assunto. Doutor Marcos, então, voltando à questão do bloco anterior sobre a bandeira nacional. A lei regulamenta até mesmo o tipo de uso e quando ela estiver também em mau estado de conservação. O que ela recomenda nesse caso? Sim, todas as bandeiras, bandeiras nacionais estiverem em mau estado de conservação, rasgada, puída, danificada, elas devem ser recolhidas, tá? Entregues a uma unidade militar das 3 Forças Armadas, ou mesmo da Polícia Militar, para ser incinerada no dia 19 de novembro, que é o dia consagrado à bandeira nacional. Ela é incinerada com toda circunstância ali, com todo cerimonial, tá, numa pira, e é dessa forma que procede. Ela não pode ser jogada fora, não pode ser destruída, ela deve ser entregue para ser devidamente incinerada no dia 19 de novembro, que é consagrada a bandeira nacional. Queria que o senhor explicasse também para a gente a composição e a formação da bandeira nacional. Tem aspectos curiosos, como, por exemplo, o aspecto do céu em determinada noite de novembro de 1890. Como é que é? Sim, nossa bandeira é muito bonita, é uma bandeira viva, forte. Ela tem uma inscrição, um dístico, ordem e progresso. Existem aproximadamente 11 países, cuja bandeira tem inscrições, tá? O Brasil é um desses. Ela representa o verde, é questão histórica, o verde representa ali a casa da época imperial, remonta à época imperial, representa a realeza, a Casa Real de Bragança. Curiosamente, Portugal. ao contrário, a gente relaciona sempre com as matas. Sim, e o verde, e as matas e o ouro, né? Certo. Mas o verde e amarelo tem a ver com a família real. Família real. O amarelo é a realeza da Áustria, Augsburgo e Lorena, que é representada pela nossa imperatriz, primeira imperatriz do Brasil, a Dona Leopoldina. E o verde, representa a Casa Real portuguesa, Bragança. E também, de forma secundária, as matas, a primavera do Brasil, e o amarelo, o ouro, as riquezas minerais do Brasil. E o lema, você estava falando do lema Ordem e Progresso, é um lema positivista. Sim. Qual que é o significado? Como é que é a frase completa? O lema é positivista. Tá? O lema é baseado na doutrina filosófica do positivismo, cujo era representado pelo filósofo francês Auguste Comte. O lema quer dizer amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Tá? Busca uma harmonia política e social. E a exposição da bandeira, às vezes, ela aparece de cabeça para baixo. Isso tem uma sanção para isso? Há uma norma, há normas que disciplinam o uso da bandeira nacional. Ela deve ser tratada com devido respeito. Ela é o top, chama-se também top nacional. É o símbolo máximo, o símbolo nacional máximo do país. Inclusive, no hasteamento, ela tem que chegar primeiro ao topo, né? Ela tem que chegar primeiro ao topo. Ela deve ser usada em manifestações cívicas como qualquer outra manifestação, mas desde que deve ser tratada com o devido respeito. Ok. Doutor Marcos, vamos ampliar o nosso debate com a participação dos estudantes de Direito da Faculdade de Direito Pitágoras, por favor. A Lei 5.700 é do ano de 1971, época da ditadura militar. Já não é hora de revê-la? Sim, Vanessa, é preciso fazer algumas modificações nessa lei. Tanto é que ocorreram ao longo desses anos. Ela tem 39 anos de existência e foi recepcionada pela Constituição Federal. Como eu disse anteriormente, existe aproximadamente de 80 a 85 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, visando modificar alguns artigos ou mesmo toda a lei dos símbolos nacionais. O que eu gostaria de saber é se os exemplares da bandeira nacional podem ser distribuídos livremente, de forma gratuita, sem que haja preocupação de se informar o fabricante. Se há alguma sanção penal, caso isso ocorra. Sim. A bandeira nacional ela tem uma regra de confecção, é uma regra até difícil, que deve ser observada pelo fabricante, e ela deve ser colocada no mercado, isso é, à venda ou mesmo distribuída, desde que traga na sua tralha, que é o lado ali da bandeira, o fabricante, o nome de fabricação e a data de fabricação.
Segundo a Lei 5.700, que rege os símbolos nacionais, são previstas sanções, caso haja descumprimento dos artigos previstos. Como funciona essa fiscalização e essas sanções são realmente aplicadas no dia a dia? Correto, Bruna. Existem realmente dispositivos penais e processuais na Lei dos Símbolos Nacionais. Disciplina o artigo 31 e 32, que estabelece que, caso o descumprimento de qualquer artigo dessa lei, tá, constitui contravenção penal, portanto, delito de menor potencial ofensivo, né, sujeito a juizado especial. Sinceramente, ao longo desses anos todos, tem poucos casos, né, que vão parar na justiça para penalizar pessoas, né, ou serem processadas e assim penalizadas pelo descumprimento, pelo desrespeito, né, aos símbolos nacionais, sobretudo a bandeira e o hino. Muito obrigado, então, à participação dos estudantes da Faculdade de Pitágoras. Doutor Marcos, então, voltando à questão dos símbolos nacionais, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o brasão das armas nacionais, né? O brasão surgiu, foi com a proclamação da República, é verdade? Sim, foi desenhado por um alemão, né? Então, prussiano. Esse brasão ele é muito bonito, muito detalhado. Curiosamente, existe algum projeto de lei visando a modificar o brasão. Uma delas porque o brasão ele é ornado, né, ladeado por flores por um ramo de fumo, né, e por um ramo de café, que era a nossa riqueza, né, na época. Então tem aí projeto de lei visando tirar esse ramo de fumo. Estaria, né, politicamente incorreto hoje. Incorreto, politicamente incorreto. Muito bem. Ok, doutor Marcos, vamos fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco, então, o senhor falasse mais sobre o hino nacional brasileiro. E a curiosa história que ele levou 100 anos para ser oficializado. A gente volta em instantes.